Olá caríssimos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Azar Cósmico. Hoje tenho comigo a Sandra Pereira, ela que é agente de viagens. Olá Exatamente. Sandra, estás bem? Estás fixe? Estou ótima. Estás entusiasmada por estar aqui? Muito. É um momento Mesmo. único. É muito engraçado, eu estava a pensar nas coisas engraçadas da vida que nos dão, não é? Porque no fundo tu és filho de uma grande amiga minha do Sim. liceu e acho um piadão a história de, epá, como é que é possível a vida ter sido muito amiga da mãe dele e agora este tempo todo depois o filho quer Pois falar é comigo. isso, é de género, é uma pessoa que ela gerou, não é? Que ela criou, trouxe ao mundo, Exatamente. de repente vai interagir contigo aqui. Exatamente. É engraçado. É muito giro, é muito giro. Isso também já me aconteceu na dança, Sim. em que eu dancei com as mães das miúdas que agora de vez em quando dançam comigo. E é muito engraçado ver, que giro, o salto das gerações, e eu, apesar de tudo, ainda as vou apanhando. É Sim. muito engraçado. Nós também já nos conhecíamos, já tínhamos interagido antes. Sim. Aliás, até chegaste a marcar algumas viagens connosco, não foi? Que nós recorremos a ti algumas vezes para algumas férias que fizemos. Sim, senhora. Foi, sim, senhora. Foi os grandes momentos da tua vida enquanto agente de viagens, era marcar as nossas férias. Sim, porque a tua mãe tem um medo enorme de viajar de avião e aquilo, pronto, é quase impossível, assim, de acalmar os nervos das pessoas. Quando tem medo, não é hipótese. Achas que mas já conseguiste, portanto, de mover alguém a dizer, eu não gosto de, portanto, andar de avião, tenho muito medo, e já conseguiste convencer essa pessoa a experimentar? Sim. Eu tenho pelo menos uma cliente que tem muito medo de andar de avião, tem pavor. E eu consigo percebê-la porque, de uma maneira geral, quanto mais tu andas de avião, mais medo tens de andar de avião. É engraçado porque eu acho que as pessoas, quem não sabe, vai. Mas depois, quem viaja muito, há duas situações, que é quem viaja muito por trabalho, deixa de achar piada às viagens. E quem viaja muito em lazer, claro que gosta imenso de conhecer, mas a viagem de avião muitas das vezes é o pior momento, porque começam a perceber-se do que é efetivamente andar de avião. E eu tenho uma cliente que tem mesmo pavor, eu digo, toma qualquer coisa, nunca demovo de não viajar, porque acho que aquilo é um momento para uma coisa, é um momento pequeno, para uma coisa que será muito mais bem vivida, por isso que não seja o medo de andar de avião que impeça de ir. E pronto, e depois também ela é minha amiga, não é? Eu gozo um bocadinho com ela, não é? Começo assim a mandar piadas para tentar descontrair a pessoa e pronto, tem resultado, não é? Ela vai e vem. Ela É um vai e bocadinho- vem, é bumerangue. também vão em família, por Sim. isso, se o resto da família quiser ir, ela vai, por isso não serei eu o fator decisivo dela ir, Sim. mas tento desconstruir um bocadinho esse medo, ainda que compreenda porque é que tem medo. Pois. Epá, eu nunca andei de avião. Sim. Por acaso nunca andei. Intuitivamente, Sim. eu também já falei disto aqui num outro episódio, que é, eu sinto que a aerodinâmica de um avião é muito... Não é fácil de compreender, percebes? Eu até, pronto, sou engenheiro, ou vou ser engenheiro, e aquilo, eu olho para um avião e eu sentia mais confortável se o avião tipo, batesse as asas, estás a perceber? Tu olhas para Sim. aquilo, parece que vai cair. O que é mais por isso é que há muita gente que não gosta de viajar nas asas, porque tu nas asas vais sentindo as coisas, e como nos aviões... A turbulência, sim, sente-se mais. Sente-se um bocadinho mais, sim. Ok. E eu fiz uma viagem há uma semana atrás, uma viagem de 2 horas, e não é coisa que me agrada muito, por isso eu imagino que é viagens intercontinentais de 8, 9 horas, deve ser... Também os aviões são diferentes, porque já têm animação, já têm filmes, tu podes levar filmes para ver, séries para ver, e isso é muito bom. Mas eu agora estou mais atenta à turbulência, porque ganhei mais medo. Pronto. E houve uma altura, eu estava na asa, e houve uma altura que eu senti algo a mexer e eu fiquei logo assim e vi as asas, têm umas palas, digamos assim, que movem e que deve ser conforme o vento Eu já acho que já vi isso. E é muito engraçado porque tu ouves e ouves aquilo e assim, dizem, eu acredito que seja são viagens muito seguras, mas há aviões e aviões, como há carros e carros, não é? Sim. A história de viajar de avião é mais seguro que andar de carro, pá, a não ser que um engenheiro me prove isso, para mim é treta, não é? É a estatística que diz. Eu acho que é igual, é assim, se tiver que acontecer, acontece, Pois, não é é? Eu daquelas acho que é coisas. mais o facto de tu não teres os pés no chão, porque
parece que os pés no chão te dão alguma segurança. E também acho que é porque as pessoas dependem mais delas. Estão a conduzir e são elas que, se for preciso dar uma guinada para a esquerda, dão. Sim. Lá em cima, se acontece alguma coisa, elas estão entregues às pessoas que estão a comandar. É, porque aquela história que eles explicam do que é que tu tens que fazer em caso de emergência, olha, em primeiro lugar, mal ouves. Mal ouves porque a acústica não é boa, mal ouves porque não estás atento, porque estás muito mais entusiasmada com outras coisas. E, sinceramente, eu acho que numa situação de emergência tu não te vais lembrar de nada do que deves fazer. Vais gritar, vais agarrar alguém, vais rezar para que nada aconteça, porque acho que é preciso muito sangue frio para atuar numa situação dessas. Eles dizem, pelo menos nos filmes, eles dizem que a pessoa tem que se abaixar e fazer o brace, abraçar-se toda. Sim. Depois eu li uma coisa, não sei se tu sabes, mas eu li que eles dizem isso porque é a posição mais provável da pessoa conseguir partir o pescoço e morrer e não ficar a sangrar lentamente se o avião... se o avião se despenhar e tiver um acidente um bocado grave e a pessoa ficar toda espetada, se a pessoa estiver nesta posição, provavelmente parte o pescoço, quebra o oxigênio e morre. E então não está a morrer lentamente a sofrer, toda espetada. Ou seja, aquilo do brace não é para te proteger, é para, na eventualidade de morrer, morres rapidamente, em vez de ter uma hemorragia. Eu acho que se tu, por acaso, eu acho o contrário, mas lá está. Isso foi uma coisa que eu li, eu podia saber, não sei. Não sei. Eu acho que se nós tivermos muita, tipo uma bola, provavelmente estamos a defender mais a proteger os órgãos. Sim, a proteger. Mas quando tu cais, por exemplo, quando há uma queda, a tua tendência é fazer isto. Sim. Não sei, não sabia que havia um lugar, mas há um lugar do morto no avião, não sei se sabes. Qual é que é logo à frente. É logo à frente, chamam-lhe o lugar do morto. Não te sei dizer bem qual é, mas há. Porque é o local onde mais... A maior probabilidade de... E não é a pessoa que está a pilotar? Não. Ok. Não é. Mas... a maioria das vezes aquilo corre bem, nós não é todos os dias estamos a ouvir casos. Eu só acho que se as pessoas têm receio devem tomar qualquer coisa ou para acalmar ou para dormir em caso de viagens longas, mas deve-se ir, né? Não olhar para trás por causa de ter medo. E, por exemplo, a nível de terrorismo, na altura quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas em 2001, houve assim uma mudança de paradigma. Houve. Sentiste isso também até mesmo no modo como as pessoas reagiam a marcar? Completamente. Primeiro, os níveis de segurança duplicaram, triplicaram, o que seja. O que eu acho é que há de haver sempre uma maneira de prevaricar. Sim, porque tudo é passível de ser arma. O que é certo é que eles conseguem, não é? Há casos que nós ouvimos falar, por exemplo, há uns anos ouvi 2 ou 3 crianças que foram parar a países diferentes, estavam menores não acompanhados e que embarcaram num avião diferente e que foram parar a outro lado. E eu pensei assim, espera aí, isto não é possível. Porque da maneira que as coisas decorrem no aeroporto, ainda por cima menores não acompanhados, que é preciso saber o nome de quem vai levar, quem vai buscar, contactos, tudo, como é que é possível uma criança entrar num avião diferente só se for lá em baixo? Só se for mesmo quando já passaram, já entregaram a inspeção e depois do aeroporto para o avião só se meterem noutro sítio, não sei, mas é sempre possível. Agora sim, as normas são muito mais restritivas em termos de líquidos, em termos de cremes, mas vão descobrir e até em termos do total do que a pessoa pode levar, não é? Agora acho que as malas até vão separadas. Penso que podes levar uma pequenininha. Sim, a bagagem de mão que tu podes levar contigo e depois tens a bagagem de porão. Aquilo que se fez, estas low cost vieram modificar por completo as viagens. Sim. Porque começaram a ser muito mais baratas, as pessoas começaram a aderir muito mais a essas viagens e as companhias aéreas regulares, como a TAP, uma Lufthansa ou assim, perderam muitos passageiros e então o que é que acontece? Baixaram também de nível de atendimento, digamos assim, de conforto. Antes de viajar, antes tratava-se bem o passageiro, agora não. Agora o passageiro é queres, não queres, paciência. Há realmente, mesmo em termos no avião, mesmo em si, mesmo as hospedeiras de bordo e assim,
já não são tão simpáticas e tu notas a diferença de companhia aérea para companhia aérea. Sim. A TAP, falam muito mal da TAP, eu estou por paciência, estou a falar aqui de companhia, é companhia aérea bandeira, mas ainda é muito boa, ainda nos tratam muito bem. Agora, as low cost, algumas, aquilo mal olham para nós, tu podes estar ali a fazer qualquer coisa, não, é mesmo... Bem, vou usar aqui uma expressão feia, mas nós somos quase gado. É mesmo, entrem e transportar e acabou. E tudo é maneira para ganhar dinheiro, não é propriamente... É assim, as viagens são extremamente importantes e é muito bom que a pessoa possa viajar, porque seja terrestre, seja aéreo, seja o que for. O aéreo permite ir a outros países. Os mais velhos, por exemplo, como a minha mãe, ou assim, dizem, eu não sei porque é que vais para fora quando tens tanto que visitar em Portugal. Eu acho que é uma visão limitativa das coisas. Portugal no seu lugar, mas também convém ir a outros países. Outras culturas, mesmo que seja na Europa, porque se num país, é muito diferente, nós de zonas para zonas somos completamente diferentes, em países então muito mais. E cada vez que eu viajo é espetacular. Eu tenho um padrão de viagem, digamos assim, que eu já reparei, que é ir a sítios que eu não contava ir. Porque tu tens aqueles gostos, não é? Aquelas preferências, mas a mim já me aconteceu ter oportunidades de viagem em que eu nunca iria àquele sítio. Por exemplo, São Paulo. Tive a possibilidade de ir a São Paulo. Era uma cidade que eu nunca escolheria para viver ou para visitar. O Brasil podia ir, mas Rio de Janeiro, aquelas coisas, mas São Paulo não seria. E essas viagens são as que eu aproveito mais, porque se eu penso, se tu tiveste a oportunidade de vir aqui sem sequer ser a das tuas preferências, então aproveita porque alguma coisa te levou ali. E depois também é o repetir destinos, calha. Já fui a Amsterdão 2 vezes. Mas em trabalho ou mais recreativo? É recreativo, okay. Mas digamos que eu não repito. Quando eu repito é porque surgiu uma oportunidade para ir, ou de trabalho, por exemplo, de visitar hotéis, porque nós temos as chamadas viagens de incentivo ou eventos. Sim. E por norma não repito, a não ser que seja uma oportunidade. E o que é uma viagem de incentivo? Uma viagem de incentivo, que é muito importante para nós e que infelizmente para nós os agentes de viagens, sim, e que não nos acontece com a regularidade que devia acontecer, que eu percebo porquê, mas que devia ser fundamental, é tu ires a um determinado destino e conheceres o destino minimamente, mas também conheceres os serviços que eles prestam. E, por exemplo, os hotéis, excursões que se fazem, como é que funciona a viagem do aeroporto ao centro da cidade. Isso é muito importante para tu perceberes a dinâmica de um destino. Eu, a semana passada, estive em Menorca. Menorca é dos destinos que eu mais vendo para férias, para os portugueses. E uma coisa é tu estás a vender um destino que tu conheces, claro, pela descrição dos clientes que já lá foram, ou por aquilo que tu vês na internet, ou pelas fotografias dos hotéis na internet, e outra coisa é tu ires. Lá. Porque quanto mais mesmo que tu não fixes tudo, porque é impossível, não é? O à vontade com que tu estás, porque já lá estiveste, esse à vontade cria confiança. E a confiança é muito, muito importante para vender o que quer que seja. E é fundamental. É a confiança quando tu estás a transmitir uma mensagem, principalmente porque é para vender, mas mais do que isso é a pessoa sentir-se, o cliente sentir que não é cliente, ok? É um bocado por aí. É tu estares ali a tentar vender algo que ele quer, mas que o cliente não perceba que tu queres vender, não te interessas por ele, o que tu queres é vender. Sim, é um bocadinho então achas que existe manipulação no teu trabalho, dissimulada, ou achas que não? Vender, olha, também há um bocadinho, não é? É sim. De certo modo é. Claro que tu vais ter sempre essa vertente, não é? Tu tens de ter essa vertente, porque senão não se não consegues persuadir a pessoa a tentar... Sim, e pagam-te para tu venderes, claro, não é? Isso. E pagam-te para tu venderes e tu tens que vender para o teu salário, porque é mesmo assim, pois. Por isso... Tens tipo metas, ou não? Não temos. Okay. Não,
ainda bem. Claro que há objetivos mensais e anuais, essas coisas, mas se eu não os atingir... Não te vão dar chicotadas? Não vão dar chicotadas de maneira nenhuma. Até, ainda que isso não queira dizer nada, até porque os últimos anos foram muito, muito instáveis, por isso. Mas eu sei de outros negócios em que, independentemente da crise, os objetivos são sempre cada vez maiores, não é? Mantiveram-se ou aumentaram. Não é o caso. Então, e achas que, não só pela pandemia, mas, por exemplo, o facto de cada vez mais o consumidor estar, na minha opinião, mais consciente e a tomar decisões por si, ou seja, há pessoas que se calhar agora marcam viagens e cortam o intermediário, por exemplo, de falar contigo e marcam por eles. Sim. Notaste isso, essa diferença? Pessoas que acabaram por desaparecer? Sim. Sabes que eu costumo dizer, e não sou só eu, o nosso negócio, o grande concorrente não são as outras agências, é a internet. Exato, pois. Completamente. E uma coisa é tu acabares o teu trabalho e chegares a casa e tens gosto em ir para a internet e pesquisar e estás as horas que bem entendes a tentar encontrar tudo. Eu não posso fazer isso, não é? Eu não posso estar horas de volta de um cliente. Eu tenho 7 horas de trabalho, e eu tenho que dividir por tudo aquilo que me aparece. O que acontece é que muitas das vezes, e não me custa admiti-lo, o cliente pode ter mais conhecimento que eu em termos de destinos e em termos de serviços. Agora, a dinâmica dos serviços em si é que muitas das vezes os clientes não percebem. Por exemplo, são capazes de ver uma viagem na internet, se calhar não deves ter ouvido falar do que é vender bilhetes em separado, ou do que são escalas mínimas e máximas. Nós temos clientes que compram um bilhete de uma companhia e outro de outra e de outro, com 1 hora de intervalo entre cada voo. É para perder, não sabem porquê, porque não percebem a dinâmica do que é a viagem. Uma coisa é o papel, outra coisa é estar nos sítios e outra coisa é o negócio em si. Sim. Por isso... Sim, nós perdemos muito para a internet porque as pessoas têm tempo de pesquisar e quando são coisas pequenas, como viagens na Europa, as pessoas compram. Portugal, o alojamento em Portugal, raramente nós conseguimos vender porque, a não ser que seja alguém que não queira mesmo ter esse trabalho, as pessoas vão para os bookings e não sei quem reservam. E eu entendo, é super fácil de o fazer e mesmo quando tem más experiências, a mim só me custa isso, que é, quando há uma má experiência na internet, tudo é desculpável. E se for connosco, porque somos profissionais, e muitas das vezes nem tem a ver connosco, porque se eu sou intermediária, eu ajo na boa fé dos meus fornecedores, não é? Não entendem quando alguma coisa falha. É também porque na internet aquilo não há uma cara para culpar, não é? Não. Tens só uma agênciazinha, sim, mas isso não invalida que as pessoas mesmo assim prefiram arriscar. Quando as diferenças são muito gritantes, eu vou-te ser franca, quando as diferenças de preços são muito gritantes, eu consigo perceber, porque eu percebo o lado do consumidor. Só gosto é que também compreendam o meu lado. E nós temos clientes assim, que compreendem perfeitamente isso. Quando as diferenças são muito grandes de preço, eu entendo. Quando não são, tenho pena, porque assim, todos nós nos queixamos de como é que o mundo está, das coisas caras, de tudo, e então acho que há pequenas coisas, há pequenos valores que se ajudarem a gerar economia, estás a perceber, tu estás-me a dar trabalho, se me estás a dar trabalho, estás-me a ganhar, e o dinheiro que eu ganhar eu vou empregá-lo noutra coisa, e então somos pessoas que estamos a trabalhar para os nossos objetivos individuais, mas também a ajudar outros. Quando tu compras tudo na net, tu estás a contribuir para a redução de pessoas em trabalhos físicos, muitas das vezes. Sim, isso é aquele dilemazinho que no espaço de há 10, 15, 20 anos vai acontecer muito, especialmente na América, que é a industrialização muito forte, até mesmo com inteligência artificial e robôs e por aí fora, que se calhar muitos operários fabris vão desaparecer completamente, que já não precisamos deles, entre aspas, e depois é aquele problema de como é que vamos reefetivar estas pessoas,
até porque se calhar já estão numa altura, pessoas de 60 anos que já não estão propriamente aptas ou com cabeça para vou aprender a programar, por exemplo. Nos dão emprego. Exato, e depois é o problema da bolha. Mas depois também acho que isso acaba por acontecer em todas as fases, que é o progresso ao longo da história da humanidade aconteceu sempre com o choque violento. Nós, se calhar, é que estamos a vivê-lo agora. Eu acho que sim. Não é? Acho que estamos a viver um choque violento. Ontem fiz uma reserva para o Japão e fui ver o hotel. Dei várias sugestões de hotéis. Claro que uma pessoa vai muito ao Booking para ver o que é que as pessoas acham, e então no Japão é um destino um bocado difícil. E então estive a ver, e depois de o cliente escolher o hotel, eu fui ver melhor o hotel. E uma coisa muito engraçada que eu vi, que dizia lá assim, quando tu abrias o site, dizia assim: o check-in é feito por um robô. Um assistente virtual. E eu fiquei, eu tenho que dizer isto ao cliente, quer dizer, como é que é possível um check-in em que tu chegas, fazes a entrada no quarto, essas coisas todas, é feito por um robô? Eu acho que nós caminhamos para uma sociedade no futuro. Já viste o filme do Wall-E? Wall-E, aquele robozinho da Pixar, em que no futuro os humanos estão todos gordinhos. Não vi esse. Eu vi a inteligência artificial do Spielberg há uns valentes anos atrás. Sim. E detestei. Eu acho que, eu não vi esse, mas conheço mais ou menos e acho que há temas semelhantes. Porque a ideia no Wall-E é que os humanos evoluíram tanto, o superconsumo continuou, demos cabo da Terra, dos recursos todos da Terra, então os humanos tiveram que ir para uma estação espacial. E eles foram. E de repente não precisam de fazer nada, porque estão mesmo super sedentários, porque os robôs estão a fazer tudo por eles. Até lhes escovam os dentes, dão-lhes de comer à boca e isso tudo. Ou seja, no limite nós estamos todos a contribuir para a sociedade para que depois um dia façam tudo por nós. Pois. Tudo. Mas eles nem sequer trabalham, eles não fazem nada mesmo. Mas tem que haver uma maneira de nós podermos existir. Se me pagassem para eu viver em ócio, não, a questão é que assim, maravilha. Não, a questão é que aí já até acho que o valor da moeda iria desaparecer. Porque os recursos eram trabalhados e produzidos por robôs. E eles depois também os davam. Porque eles não têm, a não ser que é o que acontece no filme, há uma rebelião dos robôs. A não ser que aconteça isso. Que é porque se tornam escravos dos humanos. Sim, porque a inteligência artificial pode evoluir. Mas eu também não sei até que ponto isso é mesmo ficção científica ou poderá ser possível. Sabes que eu acho que para nós evoluirmos na vida, mesmo que não calquemos as outras pessoas, vai haver sempre os que beneficiam e os que não beneficiam. E nós, como humanos, temos tendência para explorar. Às vezes mesmo inconscientemente. E eu acho que isso acaba sempre, a tua vida facilitada é às custas sempre de alguém que, por exemplo, tu teres muita roupa barata, comprada na Zara, em onde quer que seja. Foram meninos na Índia. Na Índia, ou no Bangladesh, ou na China, ou o que seja. E o problema é que as coisas estão tão encadeadas que tu, mesmo que queiras evitar isso, ou que queiras ter algum cuidado, que é o meu caso, que eu tento ter esse cuidado, mas eu não posso ter sempre. E porquê? Porque eu não ganho o suficiente para comprar coisas completamente nacionais, porque são muito caras. Eu, por mim, só comprava roupa e calçado, como agora se vê muito, do desperdício dos mares, ou disto ou daquilo. Só que quando tu vais ver o preço dessas coisas, e não estou a dizer que o preço não seja justo, porque... Sim. Mas é muito caro para o meu bolso. E então, eu mesmo que queira evitar ou não contribuir, eu não evito nada, eu não contribuir para a escravatura de crianças que não são crianças, porque deixaram de ser crianças quase, porque trabalhar, não sabem o que é viver, custa muito. Ainda voltando um bocadinho atrás disso, acho muito interessante, há um filme muito engraçado que é do Seinfeld, não sei se conheces o comediante. É um comediante, sim. Ele fez um filme, para aí que se calhar já tem uns 15, 20 anos, meu Deus, que se chama A Vida de uma Abelha. E que é precisamente quando as abelhas entram em greve. Isso é de animação? É de animação. Ah, eu vi. Só que isso é um filme para adultos. Eu já vi. E eu acho esse filme maravilhoso, porque uma coisa tão simples, o que é que aconteceu? A engrenagem parou toda por causa de uma abelha. Que depois da rebelião que ele conseguiu motivá-las a todas para processar os humanos no tribunal. Exatamente. E é um bocadinho por aí. A cena estranha desse filme é que a abelha desenvolve uma relação amorosa como humana.
não é? Isso já não me lembro muito bem, Mas acho que sim. Essa é que é a parte mais estranha do filme. Pois, Na altura isso eu vi como quando era uma criancinha mesmo. Eu estava a ver e isso não faz sentido nenhum. Pois, mas a outra parte achei interessante. Eu já vi como adulta e nesse aspecto acho que é mesmo isso, nós temos que contribuir porque... e agora estava-me a lembrar de outra coisa qualquer e já me passou. Muito interessante na dinâmica que é de tu conviveres com outras pessoas. Mas em relação ao que estavas a dizer, essencialmente da igualdade, e nós estamos, ou seja, nós na vida acabamos sempre por, não é calcar como estavas a dizer, mas há sempre um bocadinho de que para alguém ir um bocadinho mais longe, houve pessoas que ficaram um bocadinho para trás e isso tudo. O que eu acho é que nós, ainda que trabalhemos no geral para a tal, o chavão da igualdade, eu acho que é contra a nossa natureza alcançarmos e ficarmos mesmo na igualdade, contra a natureza humana, porque imagina, desde que tu nasces, tu estás mesmo subconscientemente a trabalhar para a desigualdade. Por exemplo, quando vais para um desporto, tu não queres que toda a gente faça os 7 segundos nos 100 metros a correr, tu vais tentar os 6 segundos e 99 para ganhar aos outros. Eu acho que essa mentalidade acaba por passar para quase tudo e para quase toda a gente, mesmo que no subconsciente, em pequenas decisões, as pessoas tentam sempre encontrar atalhos, não é? Na minha opinião, o equilíbrio de uma vida é tu seres competitivo, mas seres humano. Exato, acho sim, muito com empatia. interessante tu quereres ser o melhor de todos, mas quando não podes ser, mas saberes dizer não vou ser porque, por exemplo, houve alguém que numa corrida, não é? Tu querias naquela corrida chegar aos 6,99, mas houve alguém que caiu, um colega teu que caiu, se aleijou e tu, em vez de correres para os 6,99, vais buscá-lo e vais acompanhá-lo até a eu percebo. Mas achas que o Usain Bolt ia fazer isso? O desportivismo é muito bonito. O desportivismo é qualquer coisa de maravilhoso. Mas achas que o Usain Bolt ia fazer isso na altura, no pico? Se um amigo dele esse cabo da volta, achas que ele ia voltar atrás? Eu acho que não. Até porque ele nem o via. Ele caiu e já estava lá no fundo. É só 7 segundos. Depende das pessoas. O Bolt não, porque eu não sou propriamente... nunca gostei muito do Bolt. Não gostavas quando ele fazia aquelas dancinhas no início? Não. Aquele show-off? Não. O Bolt é o mais conhecido. Sim. Por isso é que é a minha referência. Sim. Gosto muito do Michael Phelps. É isso, agora é a referência da natação, Michael Phelps. Acho. Já não consigo olhar da mesma forma para a ginástica artística e rítmica e assim, adoro ver aquilo. Lá está. A partir do o conhecimento é muito chato. Às vezes o conhecimento, quando se diz que o ignorante é o feliz, eu sei que isso é ser radical, mas em muita coisa eu consigo perceber esta afirmação. Não há preocupações. Não há preocupações e quando tu te informas das coisas, depois é muito chato porque já não consegues ver as mesmas coisas da mesma maneira. Eu adoro ginástica rítmica e adoro tudo o que seja apresentações desportivas. Mas eu sabia que já havia problemas nesse sentido, só que não sabia como, e um dia vi 2 documentários sobre as ginastas norte-americanas, o que elas sofriam. A Simone Biles, por exemplo. Uma das últimas, porque isto já tem muitos anos. E agora, por muito que eu veja aquilo e ache aquilo espetacular, eu já não consigo apreciar da mesma maneira. Porque muitas delas estão ali com um sorriso feito e pronto, e é o que é. Não é? Porque estes esportistas de topo estão diariamente, muitas vezes até mais do que as 8 horas que se calhar a maioria das pessoas trabalha. Podemos ir à nossa portuguesa, a Vanessa, agora não sei Vanessa Gonçalves, acho eu. De que? Qual desporto? Do triatlo, não que era na natação, atletismo. E agora falha-me outro. Ela já deixou o desporto há algum tempo. Eu conheço a Patrícia Mamona, mas ela não é de teatro, é do. Penso que é salto. É o triplo salto. Sim. O triplo salto. Essa é uma gosto da. Sim, mas a Vanessa já abandonou há algum tempo e ela ganhou uma data de medalhas e depois teve uma depressão profunda. Pois é, e depois deixam de ter aquele ritmo louco, 10, 11, 12 horas, tudo dedicado ali. Até mesmo a parte da alimentação, o dormir, está tudo incorporado. Sim. A vida deles é toda à volta daquilo. Mas a questão não foi essa. Sim. É porque ela ainda estava no ativo. Ela não deixou o desporto. Ela estava no ativo e o que é que acontece? Esses desportistas, muitos deles, que no início se dedicam 100% a tudo e entende-se o gosto, mas depois pode haver ali momentos em que tu olhas para as pessoas da tua idade e que têm uma vida completamente diferente e tu até gostarias de ser um bocadinho assim. E ela teve esse momento. Só que quando sentiu isso, não lhe foi permitido usufruir disso.
E pronto, e ela não conseguiu gerir e entrou numa depressão profunda e hoje, pronto, acho que a coisa não está a 100%, não sei bem, mas pronto. E não achas que nós, enquanto seres humanos, somos eternamente insatisfeitos? Somos. Porque, por exemplo, se calhar as pessoas, essas outras pessoas que estavas a referir, que tinham uma vida diferente, também olhavam para ela e pensavam, quem me dera estar ali a tentar receber umas medalhas e tal, não é? Nós idealizamos muito os outros. E também, muitas vezes, nós temos o caminho da A a Z, mas não queremos percorrê-lo, não é? Só queremos já a parte final da glória e das medalhas, mas depois aquela dedicação pelo meio, às vezes... Eu sei que é um não é? clichê e as pessoas não gostam dos clichês, mas os clichês têm muita verdade e a questão é mais importante do que a minha, do que a meta, com o tempo... Ou seja, achas que o caminho é mesmo útil, mesmo que tu não alcances a meta? Sim, sim. Porque mas aí dói, não é? Até porque muitas das vezes a meta, as metas podem mudar. Tu podes ter metas, podes ter objetivos, mas ao longo do teu percurso tu apercebes-te que se calhar não é bem aquela meta que tu queres, ou se calhar até fazes de outra maneira, ou se calhar a meta não está ali, mas está aqui. Sim, eu acho que nós temos que percorrer o caminho que nos mete na maior probabilidade de termos sorte. Sim. Percebes? Que depois um dia quando as pessoas olharem para nós e dizem, tiveste sorte, então fizeste bem. Porque, olha, ainda hoje vi uma coisa muito engraçada que era o que tu planeias e o que efetivamente acontece. Sim. E é um bocadinho por aí, não é? Porque se a vida for tal e qual como tu planeias, acho que vai chegar ali uma altura que tu pensas, o que é que eu fiz mal? É estranho, não é? Porque sair da zona de conforto também ainda que custe bastante, é fundamental para tu seres espicaçado. Se tu não fores espicaçado, há uma insatisfação. Olha, na minha área de trabalho, pronto, nós temos duas grandes vertentes, que é a vertente a vertente corporativa, sim, empresarial, e o lazer, que é as férias. Pronto. Ok. Clientes diferentes que aparecem com ideias diferentes. Trabalhas com empresas, pronto, são viagens de negócios, pronto, é diferente. E enquanto que tu no lazer tens que ter alguma psicologia para perceber o que é que o cliente quer, de movê-lo para algum sítio que ele até goste muito, mas que não seja adequado, não é? Por exemplo, um casal com duas crianças pequeninas querem praia, eu não vou metê-las, sei lá, não vou metê-las em Paris, por exemplo. Isto é uma coisa estranha, não é um bom exemplo, mas para ir ver o Louvre. Tu tens que saber gerir. Se alguém quer descanso, tu tens que dar nesse sentido, adequado para isso. As crianças são um barómetro muito importante para decidir umas férias, porque tu tens que animar as crianças, porque visitar, as crianças cansam-se, nem é não gostarem, as crianças cansam-se e é natural, é tudo muito mais lento. Mas nós temos essas duas grandes vertentes e eu agora perdi-me, não sei o que é que eu te queria dizer com isto. Era a parte corporativa e a parte do lazer. Agora era uma boa altura para eu dizer que íamos para intervalo, não é? Era uma ótima altura, mas pronto, não há intervalo. Não há intervalos. Então voltando àquilo que estavas a dizer, dos caminhos, por exemplo, tu gostas de caminhar, não é? Fazer trilhos. Adoro. Então, achas que há uma ligação à natureza que tu vais buscar porque se calhar o teu trabalho diretamente não te dá? Enquanto estás no escritório a trabalhar? Sim. Sentes mais essa dicotomia, essa falta da natureza? Eu acho que o trabalho pode ter sido uma das razões, mas não foi a única. Okay. Porque eu gosto muito de natureza, mas não fazia trilhos semanalmente. Gostava de ir. E de repente, há um ano atrás, tive a possibilidade de fazer 1 ou 2 trilhos e o bichinho ficou lá e comecei a fazer os trilhos. Mas, e voltamos aqui ao fundamental, que são as pessoas. O que é que aconteceu nos trilhos? Eu conheci gente que gostei bastante e que fomos fazendo os mesmos trilhos e criou-se amizade. Por isso, os trilhos contribuíram para eu voltar a um contacto mais regular com a natureza, mas se não fossem as pessoas que estavam ligadas aos trilhos, se calhar não faria tantos trilhos como estou a fazer. Por isso, nós precisamos de momentos a sós e dos nossos, mas as pessoas e o estar com pessoas e o falar com pessoas é fundamental. É fundamental. O trabalho contribuiu para eu estar mais em contacto com a natureza,
porque eu estou fechada num escritório, não é? E é uma das coisas que eu tenho sentido com o correr dos anos, que é tu perdes, porque eu acho que é quase isso que se pode dizer, tu perdes 8 horas por dia ou mais do teu trabalho entre 4 paredes. 8 horas a dormir. Outras 8 a dormir, mais ou menos, depende. Pronto, por isso tu passas muito tempo e eu sinto mais isso quando a meio da semana ou nas férias ou num feriado ou o que seja, e tu até passas o dia fora de casa e tu pensas assim, o que eu perdia se eu estivesse enfiada dentro de algum sítio. E então eu sinto essa necessidade. Por outro lado, o trabalho também foi-se complicando ao longo dos anos, com a pandemia muito mais. Pois. Eu ter estado fechada dentro de... E eu até fui uma sortuda com o Covid, porque fui, mas o estás encafuada e o não poderes ter a oportunidade de fazer, estando ali à mão de semear, mas não podias fazer, ou porque era proibido ou qualquer coisa, de repente deu uma ânsia muito grande de liberdade. E eu sinto essa liberdade e o espairecer da mente a caminhar. Adoro floresta, adoro pedra, adoro penedos, adoro montanha. Com que frequência então é que fazes, mais ou menos? Olha... Uma vez por mês, pai? Eu vou-te dizer assim, não, faço mais. Eu vou-te dizer assim, eu no início de 2022 resolvi fazer uma espécie de base de dados dos trilhos que eu faço e tendo em conta que um ano tem 52 semanas e que ainda não acabámos o ano e eu já fiz 30 trilhos... Dá para ver que eu basicamente... Estás numa boa média, então, estás... Basicamente eu faço trilhos todas as semanas. 1 ou 2 vezes. Os trilhos não ocupam um dia todo, mas... Não ficas toda estafada, cheia de dores depois? Olha, fico, mas não é por causa dos trilhos. Eu, há cerca de um mês, tenho tido alguns problemas que ainda não estão bem identificados em termos de que é, mas eu fazia um trilho na boa e no dia seguinte não tinha grandes coisas, até porque eu tenho alguma preparação física, eu faço dança, não é? E também faço ginástica, também faço treino físico 2 vezes por semana, por isso o meu corpo está preparado para isso, mas é diferente do que tu fazeres 10 km por dia ou 15 km por dia, a subir, a descer, estás a usar o corpo todo, e sim, há alturas em que no dia seguinte o que eu quero é sofá. Mas exato. A maior parte das vezes... Netflix e tal. Sim, mas a maior parte das vezes não é isso que me acontece. Eu acho que isso desperta em ti ainda mais alguma energia boa. Sim, é? Aquele pico de energia que vem também. É. Então, e por exemplo, ao nível da dança, como referiste agora? Sim. É aquilo que tu mais gostas de fazer neste momento? É. Eu gosto muito de arte. Assim, adoro arte. E desde pequenina que eu sempre tive uma veia de drama queen, como eu digo, sempre gostei muito da representação, sempre gostei muito do mundo da televisão. Aliás, eu sou daquele tempo de ir para o espelho com uma escova e fazer de conta que era locutora de televisão, que na altura em que eu nasci ainda havia locutoras de televisão, já não eram só as voz-offs. E eu sonhava com isso, e até muito tarde, aliás, até à universidade, eu queria ser... Tinha essa ideia de querer ser atriz, só que naquela altura é completamente diferente. Agora os pais quase que incentivam os miúdos a irem e o mundo do audiovisual, não é? Naquela altura não, e então como eu não tinha propriamente um suporte familiar e financeiro que me permitisse ir para esse sonho, que ainda hoje é um sonho muito difícil de alcançar, porque tu até podes lá chegar, mas é preciso saber manter. E depois conseguir garantir as oportunidades sempre a surgir. Exatamente. E então a dança acabou por ser, quando eu voltei a Aveiro, a dança foi uma boa maneira de eu expressar em paralelo aquilo que eu sinto, porque uma das grandes, e não sei... Uma das grandes tarefas mestras da minha vida é eu não ser meramente funcional. Eu não quero ser um ser humano só funcional em que tu acordas de manhã e que estás com pressa para ir para o trabalho e que estás um robô, o tal robô, não é? Um robô. Eu quero sentir, eu quero viver, eu quero parar e saber que sou eu. E estas coisas
depois, com o tempo, vem da meditação, que quando se tu fizeres alguma coisa de meditação é um bocadinho por aí. E eu penso, ok, ótimo, então eu estava no caminho. Posso é não sabê-lo fazer, mas estava no caminho. Eu ainda hoje acordo mais cedo. Eu não gosto muito de dormir. Aliás, eu sempre tive um grande problema com o dormir, porque eu achava que era a questão de estar inconsciente metia muita confusão, que é, tu estás inconsciente durante 8 horas, tu não te sentes durante 8 horas. Sim, quando eu era novo também achava, não, até sou velho, mas quando eu era muito criancinha achava que era uma perda de tempo. Mas eu acho que é muito útil. Não, é mesmo bom. Extremamente útil. Até porque é aí que o teu corpo regula as funções todas, sintetiza a gordura, constrói a massa muscular, por exemplo. Sim, é fundamental. Porque não é no ginásio que se constrói. No ginásio destrói-se as fibras e depois constróis em casa. Sim, o sono é fundamental e eu tenho essa noção. E tento dormir 7 horas por dia, na verdade. Mas eu tenho essa necessidade. Então estava-te a dizer, eu acordo mais cedo porque eu gosto de sair de casa. Imagina, se eu entrar às 9h30, eu gosto de estar no café às 8h30 para me sentar, tomar um café e ler. E é um dos privilégios da minha vida. Como eu não sou casada e não tenho filhos, no fundo eu giro o meu tempo como eu bem entendo. Porque eu com filhos é completamente diferente, obviamente. Ou sendo só casada é completamente diferente. Pois tem que dar atenção a outra pessoa. Exatamente. Quando estás sozinha, à partida dás atenção a ti próprio, não é? E depois vêm os outros, mas acima de tudo és tu, não é? Porque tu podes conviver com muita gente, mas depois há sempre aquele momento em que és só tu. E eu gosto de fazer isso, que é o parar antes de entrar no buliço que é o trabalho, o que é o dia-a-dia, o que é o trânsito, o que é as pessoas. E se tu reparares, e às vezes acontece isso, e daí eu gostava muito de fotografia dos momentos. Se tu reparares, muita gente, até eu às vezes dou por mim, estás já com um olhar pesado, já estás com um semblante pesado, ainda é logo de manhã, não é? Logo de manhã. E as pessoas estão a correr e a apitar logo de manhã. E tu não notas que isso acontece mais à medida que as pessoas progridem na vida? Porque, por exemplo, um jovem de 10 anitos, ele acorda de manhã, é tal coisa, a questão da ignorância. Cheio de energia, cheio de pica, feliz porque até vai para a escola, vai aprender. Isso são as responsabilidades, não é? É isso. Eu, quando era mais nova, lembro-me de ver os adultos, não é? E dizer assim, eu quando for adulta não quero ser assim. Quero ser exato. adulta Temos com que aquele manter espírito de criança. Aquela chama não podemos deixar apagar, não é? Sim. Pois eu também não quero. Só que às vezes tu és apanhada na curva. Pois às vezes és apanhada. E começas a pensar no que disseste e pensas, eu pensei, não quero, mas estou. E é preciso mudar força isso. De vontade, não é? E por isso, sim, por isso é que eu acho que teres aquela alegria interior dentro de ti, acho que é das coisas mais difíceis de tu manteres toda a tua vida. E a criança em nós é mesmo isso, é tu fazeres coisas estúpidas, que não tem que ser más, mas se fazeres brincadeiras, olha, vou-te dizer o que é que eu tive, sabes o que é que eu tive a fazer lá em baixo? Então. Aquele espelho enorme, giríssimo que está ali, estive a tirar fotografias com imposições malucas. E eu acho isso bom, sabes? Eu olhar para um espelho, olha, isto era até engraçado fazer uma coisa destas, e fazeres, e não pensares, ai, credo, já és uma mulher tão adulta, que fazes isso, estás com essas coisas, que coisas... Não, é ires, é vibrares naquele momento, sei lá, dás uma cambalhota. Eu na dança faço cambalhotas, tu fazias cambalhotas na boa, não é? As crianças não ligam, porquê? Porque também ainda não têm o cérebro completamente desenvolvido para o risco e para o medo e aquelas coisas exato. todas. Sabes que eu comecei a dar cambalhotas primeiro foi na água. Eu não conseguia fazer cá fora, mas aprendi na água e depois na água aprendi mais cá fora, na altura em educação física. Porque metia-me um bocadinho de medo, por acaso. Aquilo parece que não, mas nós demos um mau jeito de nos magoar o pescoço. E então eu aprendi na água e depois falei com a professora de educação física a dizer, eu não sei fazer assim, mas sei na natação. E ela, mas é a mesma coisa, os braços é que está numa posição diferente, mas eu fiz. Mas, por exemplo, para trás já me recusei a fazer, na altura recusei. Para trás mete muito medo, porque o peso ao momento fica todo aqui atrás e eu tenho mesmo medo. Pois, e tu já começas a ter consciência de que tens uma vida pela frente e que não quero ter uma escoliose aqui manufaturada por mim, fogo. Olha, na dança isso é muito bom, porque o meu professor de dança, ele faz muitas coisas de chão e de rolamentos e quase acrobáticos, pronto, não vou dizer que
é um exagero dizer que é acrobacia, mas faz muita coisa assim engraçada. E é muito fixe. Eu gosto mesmo, porque é o que eu costumo dizer, que é o aldrabar o tempo, ou aldrabar aquilo que é suposto, que é uma mulher adulta, um homem adulto já não consegue fazer determinadas coisas porque o corpo não permite. Ok, se calhar não permite fazer 100% bem, mas se permite fazer 50%, porque é que eu não hei de fazê-lo? E então isso é muito bom, que é, tu sabes que o corpo ainda reage a muita coisa, o corpo e a mente. É como os gregos diziam, não é? Mente sem corpo são. É um bocadinho por aí. Então, e tu para estimular a mente, vês séries, vês filmes? Eu para estimular a mente... Ou só lês? Não, eu para estimular a mente é a natureza Sim. e a arte, para mim. Ok. Ler, fotografar, ver séries, cinema... Qual é que foi a última série que viste? Ai meu Deus, a última série... Série mais recente, que é difícil. Já foi há muitos anos? Não foi há muitos anos, sabes? É que agora uma pessoa, eu esqueço-me muito facilmente das coisas. Gostas das plataformas de streaming? Gosto. Tens quais? Tenho a Netflix, tenho a HBO. Tens a Disney Plus ou Não tenho. Não tenho, até porque eu para a Netflix e para a HBO. Então a HBO mal vejo. A HBO tem umas coisas um bocadinho polidinhas, um bocadinho diferente. É, por isso é que eu escolhi, por isso é que eu tenho essas duas. A Disney Plus já me lembrei, mas depois penso, tu não tens tempo para ver, por isso não vale a pena. Mas estava-me a tentar lembrar de uma última série que eu tenha visto, não, agora de momento não... Então não foi nada assim que te marcou? Se calhar não. Provavelmente não. não. Nós afastamos da mente aquilo que não interessa. Agora, por incrível que pareça, estava-me a lembrar de uma série que eu vi, que não é definitivamente das minhas preferidas, que era Unorthodox, que era sobre uma rapariga que judia e que basicamente queria fugir da vida que é o casamento combinado, toda aquela religião, não estudar. No caso dela, estava muito condicionada, e o que foi ela sair desse estigma. Pronto. Eu, acima de tudo, gosto muito de ver coisas que são quase que além da vida, que são histórias de pessoas como é que se diz? Que se ultrapassam elas próprias, que parece que a vida vai ser naquele caminho e que depois a vida delas dá um volte-face, ou que elas próprias lutam para isso. Mas tu gostas de apostar mais em coisas assim reais e não propriamente, sei lá, franchises, ficção científica, essas coisas, não é? Pois sim. Então, imagina, eu vou dizer aqui alguns franchises e tu vais dizer se conheces e se já viste algum. Ok. Olha, Guerra dos Tronos. Sim, vi até... Aquilo tem quantas temporadas? Tem 8, a série original. Pronto, então eu acho que vi até à quarta. A quarta é a melhor. Pronto, eu acho que vi até à quarta. A quinta desiludiu-me e depois deixei de ver. Eu explico porquê. Adorei a história, adorei. Aquela expectativa, aquela coisa de... Chateia um bocadinho, que é... Quem é que fica no trono? Não, então. É assim, é uma dicotomia, que é, eu gosto de ver, eu gosto de realidade, eu gosto de coisas diferentes. Mas quando aparece um dragão ficavas nervosa? Não, nem era isso. Aquela história de morrerem, qualquer personagem podia morrer. Sim. Era interessante, mas ao mesmo tempo tu procuras na ficção algum conforto. E ainda que eu gosto do desconforto, eu não sei, por isso é que eu não vejo coisas de máfia, porque aquilo é muito... Os Sopranos, que toda a gente fala maravilhas dos Sopranos, o Narcos, que toda a gente fala maravilhas. Narcos é fixe. Pronto, eu não consigo ver. Não? Porque aquilo, como é de drogas, como é aquelas mortes muito gráficas, tu vês aquilo tudo. Pá, olha, no Narcos tem uma cena incrível em que é o Pablo Escobar, e depois eu fui ver e é verdade. Ele tirou, quando era o homem mais procurado do mundo, na altura na Colômbia e nos Estados Unidos, ele tirou uma foto em frente à Casa Branca. Não sei se conhece esta foto. Não. Está lá ele a sorrir assim, tiraram-lhe uma foto e o homem mais procurado do mundo estava literalmente à porta de casa deles. Pois. Acho que é daquelas coisas. Provavelmente deve ser das melhores fotos de sempre. Sim, acho que sim. Acho que isso é brutal. Não é? É mesmo louco. Mas eu, para ver essa cena e ter que estar a ver montes de mortes e disto e daquilo, chateia-me um bocadinho. Mas olha que é uma performance incrível do senhor que faz de Pablo Escobar. Ele é espetacular. Ele é espetacular. Conheces? Conheço e adoro atores. É brasileiro ele. Ele é brasileiro e estava-me a tentar lembrar do nome. Eu também, mas estava a escapar. Não sei, mas ele é excelente e ele conseguiu fugir às telenovelas, porque eu vi uma novela ou duas com ele. Mas ele, assim como outros atores brasileiros, conseguiram escapar um bocadinho e dedicar-se mais ao cinema Sim. E são muito bons. Mas esse ator é fabuloso e eu gosto muito de atores, adoro atores secundários.
Ai meu Deus, ele tem um nome muito complicado. Um dos filmes que eu mais gostei até hoje foi o. O nome é complicado. Missouri, que era com a. Minha Nossa Senhora. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eu fui grande rei, cheguei lá só com uma palavra, tens que admitir. É 3 cartazes à beira da estrada, em português. É isso, é um dos meus filmes preferidos de sempre. E qual é que é o ator que queres? Que eu digo. É o secundário, que é o secundário. Woody Harrelson? Não, é que está muito está bem. Lá também. Esse é o outro, é o polícia. O polícia é o outro. Ai, eu gosto tanto. Olha, esse senhor aparece no Homem de Ferro 2. Sim. Estou a tentar lembrar-me, pá. E ele fez uma série fabulosa que foi o Fosse, que era um coreógrafo. Eu gosto imenso de musicais. E esse ator, meu Deus, como é que ele se chama? Ele é espetacular. Esse é um grande ator. Ele aparece no Homem de Ferro 2, ele é um dos vilões. E também fez de Jeb Bush no filme do Vice, em que o Christian Bale ficou muito gordinho. Olha, esse é outro grande ator, o Christian Bale. Esse é um camaleão. Viste o Maquinista? O Maquinista, ele está ridiculamente anorético, uma coisa mesmo louca, muito fininho. E depois um ano depois Batman. Sim, mas um ano depois Batman já musculado. Entretanto, tem outras transformações em que rapa o cabelo, deixa crescer uma barba louca. Ele fez o Vice cresceu, ficou super gordo. Exatamente. Nesse filme, careca e tal. Mas ele estava a cabo da saúde dele às custas disso. Sim, mas ele diz que já parou. Ele diz que já vai parar em respeito até às filhas, por causa do exemplo, e também porque quer longevidade para estar o máximo tempo com a família. Então agora todas as modificações que ele fizer vai ser ou à cara de rapar cenas, ou então prostética. Portanto, podem aplicar-lhe prostética para ele parecer mais velho. Sabes que o Christian Bale, ele é acho que 1 ano ou 2 mais novo do que eu, e eu lembro-me dele do Império do Sol. É um filme do Spielberg. Eu lembro-me dele pequenino. Por isso é muito interessante ver atores a evolução dele, não é? que não foram comidos pela indústria cinematográfica. Não, e ele está muito à parte, ele gosta de sim. Eu gosto da vibe dele. Ele é um bocadinho incompreendido, não é? Porque basicamente dizem que ele é muito antipático, isto e aquilo. Eu só não gosto é de bullshit, não é? Ele dá muito essa vibe, ele não gosta dessa treta, nem até mesmo quando as pessoas falam com ele e estão a idolatrá-lo, não sei o que, ele também não gosta. Eu gosto é tipo falar, conversar, tranquilo. Exatamente. Fazer o trabalho dele. Havia um ator português que morreu no início da pandemia, que era o Filipe Duarte. Não sei se sabes quem é. Sim, eu sei. Teve naquela novela do Belmonte. Certo. E dos Boys também, fez uma série portuguesa de Boys. Certo, com um papel completamente muito engraçado, diferente. Não é? Sim. Produção também um bocadinho diferente a nível nacional, não era aquelas novelas da treta. E o papel dele era completamente diferente daquilo que ele fazia, ele era um excelente ator. Também teve no Mosquito, um filme do João Nuno Pinto. Sim, fez o Entre os Dedos também, do Tiago Guedes. Eu gostava desse ator, mas tive um ataque cardíaco, acho que ou um infarto, não me lembro bem. Teve um ataque cardíaco fulminante e ele morreu com 47 anos de idade e ele era desse tipo de atores. Ele não se vergava a nada, ele era super simpático, só que o facto de tu não te vergares a tudo, mesmo tu sendo simpático, passas a ser um bocadinho ostracizado, e ele conseguiu manter a sua posição. Eu quero isto. Ele em Belmonte, em que em algumas revistas fofocas dessas que põem tudo o que são séries e não sei o quê, TV Guias e essas coisas todas, em que diziam o mau feitio do Filipe Duarte e não sei o quê, não sei o que mais. E porquê? Porque ele não tirava as fotografias todas que as revistas queriam, porque ele era exigente no local de trabalho, ele não trabalhava 12 horas por dia, como grande parte dos atores trabalham aí para ganharem algum dinheiro e para serem protagonistas de telenovelas. Ele dizia, este é o meu horário, porque eu tenho que ter tempo para a família. Este é o meu horário e eu trabalho nestas horas. E outra coisa muito interessante que era, ele não aceitava ser maquilhado. Porque se ele dizia, eu estou no meio da terra a filmar qualquer coisa, eu não posso estar maquilhado. E se foram estas exigências que o fizeram dele um homem de respeito, mas ao mesmo tempo também criavam algum atrito. Eu sei disto, por fonte segura, não é? Porque eu tenho 2 amigos atores que eram amigos dele, e estes meus 2 amigos atores também é um bocadinho por aí, são o que se chama artista de essência, que é fazem aquilo que querem, independentemente das televisões. E quando eu os vejo a fazer novelas, e eles próprios admitem, é porque precisam de dinheiro. Porque se é para fazer... Os atores têm a consciência quando estão a trabalhar num projeto mesmo interessante ou quando não estão, não é? E então aqui em Portugal, Porto Sol é muito fixe.
Isso é muito fixe. Eu ainda não vi a segunda série porque eu quero fazer tudo de seguida, mas eu já vi que na segunda série há imensos atores novos. Sim. Que aquilo foi tudo, toda a gente desejou fazer Não, aquilo. aquilo é muito interessante. Aqui, eu acho que aqui em Portugal faz-se muito conteúdo a metro. Que é, por exemplo, uma novela está a ir bem, os velhinhos estão a gostar muito e de repente, epá, mais 50 episódios, lá vão os atores outra vez, estar ali a render o Mas peixe. a culpa é nossa, atenção. A culpa Não, é do não é minha não, telespectador. porque eu não vejo. Pois, eu também não, mas a culpa é Mas, do por exemplo, o telespectador. Belmonte foi uma novela diferente, eu essa vi, na altura. E porquê que é diferente? Esta é que é uma coisa interessante, porque aquilo foi adaptado de uma obra, agora não sei se é do México, se é do Chile, de um país assim da América do Sul, e os portugueses, portanto, alteraram aquilo um bocadinho e a narrativa está construída de um modo que não é novela clássica. Ok. Eu na altura vi, não sei se chegaste Não, a ver, não vi. e foi aí que eu conheci esse ator, o Filipe Duarte, e gostei. E depois por isso é que fui ver os Boys, também gostei. Ele estava associado a projetos interessantes. A única novela que eu vi nos últimos tempos foi, acho que se chamava Terra Brava, mas eu começo e não acabo. Não, eu, não Chega vejo, ali eu nunca vi uma altura- novelas, vi na altura até porque ocorreu comecei a ver com a minha avó, não sei o quê, e depois aquilo foi diferente daquelas outras que eu conhecia, que Sim. aquilo era só treta, aquilo até tinha um diálogo diferente, toda a trama era diferente, mas pronto. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer de coisas, Guerra dos Tronos, disseste que estás assim um bocadinho, vi. pronto, mas viste e tal. Vi, e mas depois- Sabes que a partir da quinta eles ficaram sem material, o George não tinha mais livros, eles Pronto, adaptaram estás a ver? por eles. Eu apercebo-me, É isso. eu apercebo-me sem saber da história. É isso. Deixei de ver porque achei desinteressante, depois Pronto. tornou-se muito violento. Ok, ficaste um bocadinho irritada com a violência gratuita e tal. E acabei por não ver, Ok. sim. Então outro franchise, por exemplo, Star Wars, Guerra das Estrelas. Epá, esse é o meu grande calcanhar daqueles. Não viste nada ainda? Nada. Vi os dois, os originais? Os originais. 1980 e tal. Sim, vi os dois. Uma vez ali no Café Avenida, eles faziam uma coisa muito gira, que eram sessões de cinema, e eles passaram dois do Star Wars, e eu quis ir ver e fui ver. Ok. Epá, mas ficção científica não é o meu Não é o forte. teu fora. Tem, por exemplo, 007. Adoro, Especialmente este com o Daniel Craig. claro. O Daniel Craig, este em relação aos anteriores, este aqui é o que mais parece genuinamente aquele que tu querias. Ok, este senhor é um agente, não é? Fisicamente ele construiu-se para aí e a própria história foi diferente em relação aos outros porque Sim. os filmes estavam todos interligados. O Casino, eu acho que foi o Casino Royale. Foi o primeiro. Foi o primeiro dele. Achei esse filme. Muito diferente, até a própria... Foi o que foi realizado por Sam Mendes, não foi? Não. O Sam Mendes aparece no Skyfall e volta para o Spectre. Então foi. E depois vai embora porque o último, não sei se viste o mais recente dele, Vi, não foi o gostei Cary nada. Fukunaga. E não gostei nada. Ficaste porquê? Porque ele vai embora? Primeiro não estava à espera disso, mas acho Sabes o filme porquê? todo ele mau. É sério? Acho, olha, então o vilão. O vilão é o Rami Malek. O que é que se passou com o Rami Malek? Eu acho que faltavam cenas ali para dar contexto. Péssimo! Aquilo é da coisa mais estereotipada. E entrou o Javier Bardem, não foi? Javier entraram os Bardem, dois. não, o Javier Bardem aparece no outro. Skyfall. Ok, pronto, outro papel. Aparece outro senhor, que é o que aparece no Spectre, que é o Christoph Waltz, Tão bom esse ator. e ele aparece lá e ele morre rapidamente. Django Unchained, Quentin Tarantino. O Django é muito bom, o Tarantino é muito bom, sim, tudo o que é do Tarantino. Então, tu gostas do Tarantino-verse, tipo, o universo que o Tarantino constrói. Gosto. Até a violência dele, pronto, enfim. Então, Once Upon a Time foi o filme que eu menos gostei, do In Hollywood. porque tem menos violência. Tem menos violência, mas tem um Leonardo DiCaprio perfeito. Mas para mim o Leo É um foi dos o melhores Django atores. Unchained. Aí. Unchained. Ai, pá, Sabes que aquela cena em que ele está... Sabes o que é que eu vou dizer, não sabes? Quando ele se corta, está lá, penso eu, que é Sim. com um copo, ele corta-se Sim. e depois aquele sangue dele é verdadeiro e ele continua, o Tarantino queria cortar, mas ele continuou, e eles estavam tipo assim a ver o que é que acontecia e ele utiliza o sangue dele para meter na cara da atriz que está a fazer de escrava. fabuloso. Foi mesmo louco, não foi? Foi. E aquele take foi o que ficou, o Tarantino disse que nem precisava de fazer outro. Sim, ele é muito bom. Muito bom. E sabias que ele estava com dificuldades entre takes, porque eles lá dizem a N-word com muita frequência e são agressivos a nível do racismo com muita frequência, e ele estava com dificuldade Acredito. em dizer, e o Samuel L. Jackson puxou-o ao lado e disse assim, motherfucker, tens que dizer isto é só Tuesday para nós. Sim. E então eles, ele numa entrevista estava a dizer que lhe custava, porque sabia que era representação, mas era difícil, estava rodeado de muitas pessoas afrodescendentes e estava a sentir-se
meio que quase que naquele headspace da personagem que ele estava a desempenhar, e estava a incomodá-lo. E o Samuel L. Jackson é muito fixe, sempre muito porreiro, e ele disse que... Até porque o Samuel L. Jackson já defendeu muitas vezes o Tarantino, porque o Tarantino às vezes é acusado de ser uma pessoa racista, uma pessoa assim xenófoba e tal, mas não, porque o que ele... Acho que é importante nós percebermos que a arte que a pessoa está a produzir em nada reflete o que a pessoa pode pensar. E mais uma coisa, como é que podemos acusar o Tarantino de fazer isso quando até nos filmes dele, por exemplo, nesse do Django, ele mete o Django como o claro vencedor no final, ou seja, não tem qualquer tipo de preconceito. É muito fixe. É só uma coisa que me incomoda nos filmes, que é o uso de animais. E agora os animais, às vezes percebes? São CGI agora, são de computador. Ainda bem, mas digo, nem é usar também, mas acima de tudo cenas de violências com animais. Custa-me... Nesse aspecto, não sei. Às vezes pode ser brincadeira, mas a música intensa parece que é violência também. São truques de edição, também nunca sabes. Sim. E o bom do cinema é isso. É isso. Sabes que eu fiz uma curta-metragem há uns anos atrás, que foi feita em Albergaria à Velha, que é um músico e professor e cineasta que se chama Joaquim Pavão. E ele fez uma curta-metragem sobre um clássico grego da Antígona. E eu fui fazer figuração, eu e outras da dança fomos fazer figuração, e eu tive o enorme privilégio de ver magia à minha frente, que era ver uma filmagem e ele pedia para fazer determinadas coisas e tu ficas, assim, mas tu vais fazer isto e como é que isto depois fica em cena? E era muito giro nós acabarmos de filmar e depois ele convidar-nos para ir ver o cameraman, dizer para nós ir vermos para ver como é que está o shot, como é que está a frame. E é completamente diferente, sabes? E tu vês mesmo magia. Sim, muito interessante. Porque a câmara basicamente eles estão a pré-visualizar o modo como vão deixar que as pessoas vejam, ou seja, eles já estão a ser os nossos olhos. Exatamente. Não é? Nós estamos a espreitar por aquela janela que eles nos deixam, porque aqui eles omitem as coisas. Exatamente. E há muita coisa que tu fazes e que é descarnada quase. Não é que tu estás a fazer e dizes, mas isto é o quê? Mas depois fica muito bem. E a magia do cinema é essa mesma. Por isso é que eu entendo que muitas vezes fazer um filme possa ser aborrecido para muita gente, não é? Eu gosto. Às vezes, por exemplo, sim, eu também gosto. Mas quando tu vês uma série e há atores que desistem, e tu pensas, como é que ela pode ter desistido de fazer a série se a série era espetacular? Seria espetacular para nós, mas se calhar para eles, muitas horas a repetir, por exemplo, às vezes 20 vezes o mesmo take, a mesma cena. Ou o CSI, que eu durante muitos anos segui aquilo, era um bocadinho assim, havia muitos termos científicos e coisas... Aquele jargão que se calhar para eles já era muita treta, não é? Já era muita treta, já não lhes dizia nada, mas para nós é interessante para ver. Eu também acho que as séries deviam perceber quando é que há uma altura em que se calhar, ok, foi muito bom, vamos agora fechar o capítulo. No outro dia vi uma notícia que o Anatomia de Grey vai em 16. E ainda tem o Patrick Dempsey? Não, esse saiu quase logo no início. Sim. Fecha a vida. Mas a atriz principal está lá desde sempre. E é cansativo, eu acho, quando as pessoas estão ligadas desde o início. E provavelmente aquilo acaba e deixam de ter trabalho, mas pronto, enfim. É verdade. Mas há séries fabulosas. Então, e aquela, vamos dizer mais uns franchisezinhos, por exemplo, os da Marvel, aqueles do Marvel Cinematic Universe, conheces? Isso é super-heróis, não é? É malta que veste as cuequinhas de fora. Não, por acaso os da Marvel não. Não, pá, não me puxa para ver filmes de super-heróis. Não viste aqueles dos Vingadores? Que toda a gente foi ver. Olha, vou-te contar uma história muito engraçada dos Vingadores. Então. Houve um filme qualquer que diziam espetacular, vai ver e não sei o quê. E eu tenho uma amiga minha que come todos esses filmes. E eu pedi-lhe um conselho assim, olha, então ouve lá, posso ir ver esse filme é fixe, o que é que tu achas? Achas que eu posso ir ver esse sem ver os outros para trás? Eu acho que não me estou a enganar no filme. E ela... Guerra do Infinito? E ela, não me perguntes nomes, e ela só me disse assim, sim, podes ir ver, mas em primeiro vê todos os outros para trás. Até quantos são? 19. Acho que eu estou a exagerar, mas eram um monte de eu. Não, és capaz de não estar, se for o que eu estou a pensar, mas ela aí então foi uma má amiga, porque a Marvel faz uma coisa muito interessante, que é, pelo menos até aí fazia, ajudava as duas pessoas, quem anda a acompanhar tudo desde o início e quem entra ali a seco. Pronto. A Guerra do Infinito podias ver na boa, sem saber nada de nada, porque eles fazem ali a introdução das personagens, tu rapidamente percebes como é que elas são, o que é que elas pensam e tal. Não ias gostar tanto porque quem está a acompanhar a jornada dá mais pica.
Mas tu ias gostar na mesma. Eu vi, sabes, um dos últimos que eu vi o Wonder Woman. Isso é da DC. Vi um, É de pois, outra. lá está, não consigo, não consegues consigo, separar. não Então para ti o separar. Super-Homem e o Homem de Ferro são melhores amigos. Não são, eu sei que não. Não, são coisas diferentes. Eu estava-te a enganar. Um é da ok, Marvel e ok. outro é do DC. Não, Super-Homem, opá, vi com o Christopher Reeve, não é? Sim, Esses o que eu vi. mais Não, mais e já originais. vi, e já vi mais uns recente. mais recentes. É o Man of Steel. Não, esse não vi. Não, é o Henry Cavill, muito mais musculado. Estamos a falar de uma pessoa. Com esse ator, então se calhar vou ver. Não vi, tive o azar de ver eu vou-te dizer, tive o azar de ver o Batman com o George Clooney. Isso é o Bat Nipples, porque ele tem mamilos, não é? No Não fato. sei, Tem, não sei, mas é o até Bat o Nipples. próprio George Clooney admite que deu cabo daquilo. E pronto, e tive azar, mas tenho os filmes para ver, atenção, em DVD, que eu não sei quando é que eu vou ver aquilo, mas tenho os filmes, porque sei que o Batman é assim uma coisa... O do Christopher Nolan. Vê a trilogia do Christopher Nolan, Pronto, com o Christian é Bale. que eu tenho, exatamente. Isso. Olha, até por causa da performance, não só dele, como também do Heath Ledger, por exemplo, quando ele fez de Joker. Pois, pronto, olha, lá está. Eu não sei porque o Heath Ledger não era definitivamente um dos meus atores favoritos, mas a morte dele chocou-me bastante. Sim. E então, basicamente, eu não consigo ver filmes com ele. Mas tens que ver este. Eu sei. Tens que fazer um favor Ainda a ti por cima- mesma. Ainda Tens por que ir cima, ver. porque eu acho que o filme contribuiu para a morte dele, porque ele bateu mal com essa personagem e acho que foi isso que... Ele fez method acting, porque ele não saía, ele não quebrava da personagem. Ele teve muito tempo, esteve sozinho num hotel e tal. E o Christopher Nolan dizia para ele... Mas era o método dele que ele queria. Sim. E ele é uma performance louca. Ele ganhou postumamente um Oscar. Eu sei, eu vi isso, foi assim... E foi o uma Nolan que foi lá emoção. buscá-lo. Olha, o Heath Ledger corresponde àqueles atores que eu admiro muito, que começaram a carreira deles com papéis muito fracos, ou em séries muito fracas, e que à partida iriam ficar ali estigmatizados e conseguiram dar a volta por cima. A ex-mulher dele, a Michelle Williams, é uma das minhas atrizes favoritas. Ela está constantemente nomeada para... Ela tanto faz televisão como faz cinema. Ela basicamente está sempre nomeada, principalmente em televisão. Ela é das atrizes mais discretas que tu possas ter no universo de Hollywood. Ela é extremamente respeitada no meio, faz basicamente produções independentes e é muito, muito boa. E ela começou com aquelas séries tipo Beverly Hills, que basicamente as atrizes nunca saíram da cepa torta e ela conseguiu destacar-se. Uma série que eu gostei muito de ver, mas que já foi há algum tempo, foi o The Good Wife. Por exemplo, The Good Wife. Essa série nunca me puxou para ver. Não, eu achei muito interessante porque foi a evolução de uma advogada que que não estava a exercer e que se viu obrigada a voltar ao batente porque o marido foi preso. E é muito interessante porque eles são sete temporadas, ver a evolução da personagem. Desde uma mulher apagada e quase ingênua para alguém que se tornou basicamente não má, mas extremamente manipuladora e ciente Pois, dos porque jogos. às vezes a vida também pode dar essa pressão, empurrar a pessoa. E a série estava muito bem construída. Então recomendas? Achas que eu vou gostar? Acho. Se tu gostares de bom texto, Gosto. pronto, se tu gostares de diálogos intrincados, então se calhar vou gostar. É que sabes que eu não tinha ideia. Sabes o que é que eu achava? Eu também Sim. não vi na altura quando via. Eu achei que era uma série assim muito de... assim, dramas de raparigas, dramas Sim, assim, sim. e então pensei assim, que seca, não tem Não paciência. é. Não é? Não é É mais mesmo. polidinho, uma coisa mais pensada. É uma coisa, é uma série policial. Então Passa-se se na calhar barra vou... dos tribunais e tu tens imensos casos de tribunal e que é muito interessante também isso, que é Eu a gosto muito de justiça. séries assim de tribunal. Então tens que ver. Então pronto, então vou ver. Tens que ver. Vou ver. Sabes quem é o Aaron Sorkin? Sei, Esse é muito bom. é espetacular. Tudo o que é screenplays escritos por ele é mesmo muito bom, muito polido. E ele agora está a enverdar por um caminho em que está a tentar realizar filmes já. Eu queria ver o The House of Cards, não sei se já viste. Já. O Kevin Spacey. Já. Já? É muito bom. Posso dizer assim, não é um spoiler, mas tu sabes o que aconteceu na vida real com Kevin Spacey, não sabes? Perfeitamente. Então, sabes que ele foi afastado da série. Sei. Pronto. E então, a série é incrível até o momento em que isso acontece. Depois são duas coisas. É assim, o que aconteceu foi 5 temporadas muito sólidas, mesmo muito boas com o Kevin Spacey. A última, ele desaparece,
É assim, não o julgo, eles tinham que terminar a história, não é? Sim. E também era injusto para eles que trabalharam aquilo tudo, de repente, olha, termina assim. Não, Sim. eles também têm que continuar. Mas também acho que faltou-lhes muita criatividade para terminar. Podiam ter pensado, até mais valia adiarem e pensarem como é que vamos trabalhar sem ele aqui. Nem que usassem até cenas eliminadas de antes que já tinham dele, mas eles não queriam dar-lhe protagonismo, eu percebo. Mas sofreu muito, foi uma narrativa que sofreu muito no final. Pois. Imagina, eu coloco as temporadas com o Kevin Spacey, todas elas acima de um 8,5. A última, e sendo muito bonzinho, dou-lhe para aí um 6. Pois. O Kevin Spacey é fabuloso. É muito bom ator. Eu sabes que é um bocadinho complicado e eu sofro disso. É um bocadinho complicado tu separares o que é Achas que a pessoa... que não consegues? Em algumas situações não consigo. O Kevin Spacey, Imagina, não. se me perguntares assim, vou almoçar com o Kevin Spacey? Não quero saber do Kevin Spacey para almoçar. Ia, mas... Eu já se calhar não ia, mas imagina, eu ia quero para o lado... ver as cenas dele, eu quero ver os filmes que ele fez. Eu ia para falar com ele sobre a parte profissional dele. Pois, o resto não quero saber nada. O resto não me interessava, mas chateia-me profundamente que ele possa ter o Woody Allen é outro caso, assim, mas isso eu sinceramente estou... É um bocado estranho, não é? Estou muito dividida, porque já vi as duas, já li coisas de ambos os lados e é extremamente complicado. Mas os filmes dele têm sido uma porcaria. Eu não gosto do Woody Allen, nunca gostei dos filmes dele, sabes? Não é o meu estilo, é tudo muito... Match Point, já viste o Match Point? Não. Vi o Match Point. Achas? É tudo muito romântico-depressivo e ceninhas assim. É verdade. Eu não tenho muita paciência para isso. Os filmes mais antigos dele eu não vi muitos, mas Match Point, que é com a Scarlett Johansson, é muito bom. Depois, quando ele começou a meter-se a fazer um filme em cada cidade europeia, aquilo tornou-se um autêntico panfleto turístico e eu não acho piada nenhuma. Pois não foi? Começou primeiro a escolher... Sim, muito, muito, muito fraco. Mas eu às vezes tenho alguma dificuldade em separar a vida pessoal de chateia-me porque são pessoas tão boas. Olha, por exemplo, um último dos casos foi a Ellen DeGeneres, acho que é assim que se chama. Ellen... Sim, já sei, é comediante que tem um talk show. Exatamente, que agora já acabou. Já acabou. E ela é uma má pessoa, pelos vistos. E eu olhava para ela e eu achava espetacular, sabes que assim... Afinal é podre. E o engraçado é que quando tu sabes isso, vês as coisas de outro modo, não é? Tu consegues ver a pessoa de outra forma, é impressionante. E há pouco tempo, ela já desapareceu, não é? E há pouco tempo veio uma notícia qualquer de alguém que comentou que tinha sido a pior experiência da vida dele ter convivido com ela. E isto já fora da polémica, por isso deve haver ali um fundo de verdade. Sabes quem é o Conan O'Brien? Sei. Há uma coisa engraçada que é, ele fazia sketches em que era muito mau, assim, punha uma cara muito séria e metia-se com os trabalhadores dele e tal. E então, há uma coisa que se diz mesmo na internet que é, a Ellen era na realidade como o Conan era nos sketches, porque o Conan, toda a gente, quando ele terminou, só diziam coisas boas dele, do quão incrível era como patrão, que muitas vezes até, e há casos, por exemplo, na pandemia, pagou-lhes ainda tudo na mesma, exatamente, apesar de eles estarem a trabalhar de modo diferente e até menos, e ele era uma pessoa incrível. Era aí, continua a ser. Eu gosto muito do Conan porque ele, apesar de ser um comediante, toda a vibe dele, enquanto talk show, ele não é... Às vezes já há esta ideia que os comediantes são um bocadinho egocêntricos. Sim. E ele não tinha nada disso. Ele tinha o Andy ao lado dele, a trabalhar com ele, e ele muitas vezes dizia que se o Andy conseguisse no momento uma melhor piada, uma melhor punchline, era para ele dizer, não era para alguém lhe dizer no auricular para ele dizer, ou seja, nesse aspecto ele queria dar o melhor momento à audiência, e eu gosto muito, e em clara oposição à Ellen, porque a Ellen, agora sabendo isso, há uns clipes em que se nota mesmo que ela é muito centrada em si mesma. Sim. Quando ela está a falar, quando o convidado lhe manda uma piada, tipo uma bicada, que é normal porque é uma coisa de comédia, ela fica bem, também já te mando outra. É engraçado. E o Conan não, até fazia piadas e humor de si mesmo. É muito diferente. É muito giro, não é? A dicotomia. É. Então, olha, só para terminar, antes daquela pergunta épica, porque isto parecendo que nós já temos para aí 1h10. Parecendo que não. Mas pronto, antes daquela pergunta épica final, queria só dizer um último franchise, que é Missão Impossível, com Tom Cruise. Já viste? Vi, mas os filmes do Tom Cruise não te puxas. Não me puxa. Opa, eu gosto muito de Tom Cruise. Também sofro um bocadinho desse mal, que é porque sabendo... Da cientologia? Sim, também. Mas eu aí não... Não, mas acima de tudo, eu não acho piada aos filmes dele, atenção. Não? Não. Não fui ver o novo Top Gun,
puxou para ir ver o novo Mas digo-te Top uma Gun. coisa, o Top Gun, o mais recente, foi o melhor filme que eu vi desde que existiu pandemia. E olha que eu tenho andado a ver filmes no cinema, os recentes, mas o Top Gun Maverick foi a melhor experiência no cinema que eu tive. Ele é uma pessoa dedicada de tal maneira incrível. Sim, e há outra coisa, independentemente disso, ele acho que é uma excelente pessoa. O realismo e tudo o que ele faz, e mesmo a camera crew a trabalhar e tal. Sim, só que ele é muito exigente. Sim, mas eu nem falo profissionalmente, falo mesmo na vida pessoal dele, tirando a questão familiar e da cientologia, ele acho que é uma pessoa muito boa mesmo. Já há relatos de pessoas que em acidentes e coisas e assim, em que ele as salvou, e mais do que as salvar no momento, depois acompanhou-as. Pois é, já vi isso também. Em situações posteriores, pessoas que não tinham dinheiro e ele pagou despesas. É e isso, assim. houve um homem que estava com dificuldade em pagar medicamentos para a filha, e ele entrou na farmácia porque ia comprar uma coisa para ele e deu-lhe, acho que era tipo 1000, ok, e ele pagou. Esse é muito bom. Isso faz-me lembrar também um bocadinho, agora lembrei-me do George Michael, que teve uma fase descendente da vida dele e que acabou com a morte dele, ironicamente no dia de Natal. E eu achava que ele estava completamente, esquecido, e depois com a morte dele veio-se a saber que ele, durante muitos anos, ele ajudou famílias e associações. Ele continuava a ganhar muito bem, e só que ele exigia que fosse tudo em segredo. Claro. Por isso ele estava numa fase má, e mesmo assim e ajudava, e isso até podia ser algo que pudesse ir para as revistas e sei lá. E ele ajudava muitas pessoas, e eu acho muito bonito quando as pessoas conhecidas fazem algo, mas que não se sabe. O Cristiano Ronaldo também é um bocadinho assim. Há muita coisa boa que ele faz e que não se sabe. E porque também quando se sabe, eles também estão sujeitos a muita crítica depois. Porque não deu mais. Também há muito isso. Porque é que apareces na televisão? Porque é aquela história, eu ajudo e publicito que ajudo. Sim, assim também mas muitas vezes a decisão não passa por eles. Às vezes é os agentes que querem, não, ajudas, mas também ganhas aquele boost de popularidade. Também é engraçado. Mas pronto, Sandra, olha, gostei muito da conversa. Vou agora fazer aquela pergunta incrível que é o que é um azar cósmico. Vou explicar às pessoas que se calhar estão a ouvir pela primeira vez. Portanto, um azar cósmico é o quê? É um acontecimento que não é necessariamente mau, pode ser bom. Simplesmente ele acontece apesar de ter uma improbabilidade tremenda associada, ou seja, algo muito difícil de acontecer, mas que efetivamente aconteceu. Portanto, Sandra, qual é o teu azar cósmico? Eu espero que seja considerado um azar cósmico, porque acima de tudo é algo muito improvável. Ok. Ainda que possa perfeitamente acontecer. Eu já tinha falado contigo que achava muito interessante a realidade que parecia ficção. Não é? Porque nós associamos a ficção a algo extraordinário que nas nossas vidas não acontece, mas as nossas vidas têm situações muito caricatas que quase que podiam ser filmes, não é? Verdadeiros filmes ou verdadeiras cenas. E eu basicamente o que eu posso contar assim de experiência única na minha vida, e espero que se enquadre, foi eu já passeei para ir ver peças de teatro. Eu já fui a Londres com o propósito de ir ver uma peça de teatro com o Ralph Fiennes. Está com o Daniel Craig nos filmes de James Bond. Sim, espetacular. Pronto, não é o melhor papel dele, mas pronto. E então eu tinha ficado desempregada na altura e ofereci-me a mim mesma uma viagem até Londres. Ia ficar em casa de uma amiga, de uma conhecida da dança, era cunhada de uma amiga minha. E ela ofereceu-me alojamento, o que era ótimo, que só tinha que pagar a viagem e porque o alojamento é muito caro. E então eu aproveitei uma semana de férias com o intuito de ir ver essa peça de teatro, porque era o Ralph Fiennes e eu queria ver o Ralph Fiennes ao vivo. E depois também comprei um bilhete para ir ver um musical em Londres, porque eu adoro musicais, seja teatro, seja cinema, adoro musicais. E então Londres tem aquela coisa magnífica que também há em Lisboa, que é as sessões da tarde. Pronto, e então eu fui ver o Chicago na sessão, acho que era das 7 da noite, e o combinado com essa minha conhecida, eu já lá tinha ficado em casa, ela vivia nos arredores de Londres, eu sabia quais eram as paragens do metro para eu sair da casa dela, chegar a Londres, mas tinha feito aquilo talvez 1 ou 2 vezes, no máximo. E o combinado foi, olha, ficas com o meu contacto telefónico, quando acabar a peça,
vamos nos encontrar num bar ali nos arredores do teatro. Pronto, eu acabei de ver o espetáculo e, como geek que eu sou, fui para as traseiras porque queria um autógrafo dos atores principais. Só que aquilo demorou muito tempo, não é? Demorou muito tempo e quando acabou já tinha ultrapassado um bocadinho a hora de encontro com essa minha conhecida. Então, o que é que eu fiz? Tentei ligar-lhe, mas não conseguia. Por isso, uma coisa má que foi não experimentar e não ver se o telefone funcionava. Então, eu estou na parte da frente do teatro e estava sozinha, não é? E já estava meio escuro, pronto. E então eu pensei, ora bem, eu senti-me logo na altura, eu tive 2 grandes sentimentos, que foi, eu parece que estou numa cena de filme, porque isto vai a decorrer de uma maneira assim um bocadinho estranha, mas sabia também que iria acabar bem, não me explico porquê, mas tinha a nítida sensação que ia ser daquelas cenas mirabolantes, mas com um final feliz. E então pensei, eu estou aqui sozinha, não devo estar sozinha, os roubos, aquelas coisas. E então eu estava à porta do teatro a tentar ligar, a ver, e disse, mas eu não convém dar a entender que estou aqui sozinha. Então o que é que eu fiz? Quando via as pessoas a passar, começava a ir atrás das pessoas, tipo, fazer de conta que estava com os grupos, tipo, que era para não se aperceberem disso. Naquela, só que o que eu me apercebi é que há pessoas muito atentas. E então, numa dessas vezes em que eu estava, porque eu no fundo comecei, a minha primeira ideia foi, vais ficar aqui, porque é melhor estás num ponto e se as pessoas vierem ter contigo, tu estás aqui do que saíres. E houve alguém que se chegou ao pé de mim e que me perguntou, olha, estás sozinha? E eu, não estou sozinha, estou com as... E desandei e continuei, disse primeiro, ok, não está a correr bem esta história de tu fazeres de conta que estás com pessoas. Bem, como o tempo passou... E eu vi que essa minha conhecida não chegava, eu disse, o telemóvel não resulta, então vou a uma cabine telefónica e vou tentar ligar. Quando eu entro na cabine telefónica, na altura havia um grande sururu que era que as pessoas eram atacadas com seringas. Que era a altura da SIDA, que as pessoas eram atacadas com seringas e que ameaçavam as pessoas para lhes entregarem dinheiro e aquelas coisas todas. Então, o que é que eu faço? Eu entro na cabine telefónica e fecho aquilo, mas penso assim, não fiques de costas para a porta, porque se te abrirem a porta podes ser atacada, não é? Por isso, viras-te. E então eu tento telefonar uma data de vezes, não resulta, e num dos telefonemas eu só vejo a porta a abrir-se, assim escancarado, e quem é que me aparece à frente? Um rapaz com um acne muito profundo, todo borbulhento, sabes, pareciam crateras, assim muito borbulhento, drogado, completamente drogado, a perguntar se eu tinha dinheiro. E eu só sei que olhei para ele e pensei, eu vou ser atacada aqui, não pode ser. E eu só digo assim, não tenho. E escapo-me e fugi da cabine. Ora bem, depois dessa cena, há mais. Atenção, isto é um bocadinho longo. Mas bem, depois dessa cena eu pensei, ora bem, tu não podes ficar aqui. Não podes. Vais apanhar... Eu minto, a sessão não era das 7, era à noite. Ok. Vais apanhar o metro. Só que o que é que aconteceu? O metro em Londres encerra por volta da meia-noite. E o meu medo foi ficar no metro, porque aquilo fecha e eu ficar ali perdida, porque aquilo encerrava. Então o que é que eu fiz? Fui ter com a polícia e expliquei que estava sozinha e que não sabia muito bem, sabia mais ou menos como chegar à casa da pessoa, tinha a morada, já tinha ido de metro, mas não sabia muito bem como é que era, ou tinha receio de me perder, e se eles me podiam ajudar. Ao que eles muito simpaticamente respondem, a única solução é entrar no metro e ir para a casa da sua amiga, nós não podemos ajudar. E eu, ok, pronto, então o que é que eu fiz? Eu, sem saber se a minha amiga estava lá ou não, o que é que eu fiz? Olha, se é para entrar no metro, tem que ser já. E vou entrar no metro. Entro no metro e só pensei assim, bem, eu vou ter que fazer de conta que estou com alguém, novamente,
Que é para não pensarem que eu estou sozinha, porque posso ser seguida por alguém. E quando eu digo isto, parecia que liam os meus pensamentos. Quando eu olho para trás, vejo um fulano a perguntar-me: está sozinha? E eu: não estou sozinha. E só me vejo, tipo assim, a fazer de conta, subo as escadas, umas escadas que havia, e quando cortei para a direita, ele deixava de me ver, digamos assim. Eu comecei a correr desalmadamente dentro do metro, a correr. E a verdade é que o fulano estava-me mesmo a seguir. Porque depois eu consegui ir parar ao outro lado e vi que ele estava a olhar e a ver-me. Então à procura da próxima pessoa para chatear. Enfim, entro no metro e disse: vou só rezar para que a coisa corra tudo bem e que eu chegue ao final e que eu saiba, que eu reconheça a paragem, porque lá está, uma coisa é tu ires no metro e outra coisa é tu reparares, porque não havia necessidade de eu estar a reparar em todos os cantos e saber, porque eu à partida iria andar acompanhada. E eu só tinha medo de sair na paragem errada, mas não, saí na paragem certa. Só que o que é que acontecia? Acabava o metro, já era de noite, e a casa da minha amiga ainda era longe, e tu tinhas que passar por aquelas cenas de filmes que tu vês, que é aqueles supermercados que tu vês e que tem assim a zona do parque de estacionamento completamente deserta, muito ampla, e sem nada, e depois com umas sedes e depois assim umas coisas, e basicamente eu ia passar aquilo tudo sozinha, e eu pensei: eu se for atacada aqui, eu fico aqui. Mas por incrível que pareça, sempre ao longo, cheia de medo, mas sempre a pensar: tu vais escapar, não vai correr tudo bem, tu vais ver que vai correr tudo bem. Eu estava de saltos altos. Eu quando vejo aquele descampado toda à minha frente, só penso assim: ok, tiro os sapatos e começo a correr, uma coisa impressionante. Passei pela linha do metro, continuei e fui parar finalmente ao bairro onde vivia a minha amiga. Estás a ver aqueles bairros típicos londrinos que são todos castanhos, as casas todas iguais, e que tu pensas: ok, eu cheguei ao bairro e qual é a casa? E eu comecei a tentar ver, ainda demorei um bocadinho, e quando finalmente cheguei, vi uma luz acesa e pensei: eu acho que é aqui. E quando toquei à campainha e reconheci a voz dela, foi um alívio, e subi, e naquele momento eu desabei, e eu só pedi imensa desculpa pela preocupação que tinha dado, e acabou bem. Por isso foi uma cena cinematográfica que eu vivi, uma improbabilidade, porque eu sou um bocadinho metódica e cuidadosa, mas perante a adversidade consegui, e era mesmo assim, contado se calhar não se vê, mas foi mesmo uma cena mirabolante e de filme, e safei-me. Pronto, é assim. Ok, Sandra, olha, muito obrigado pela partilha, obrigado por teres vindo aqui. Acho que foi uma conversa agradável. Espero bem que sim, que as pessoas gostem, quem vir, não é? Se tu gostaste, pronto, se tu gostaste. Eu adorei. Então pronto, as pessoas também vão gostar. Espero que tenhas gostado também. Não, eu gosto sempre, sabes que eu sou muito constante. Gosto sempre. Pronto, então pessoal, quem esteve aqui a ouvir e a acompanhar, eu sugiro que vocês subscrevam ou sigam onde estiverem a ver. Eu escrevo crónicas de humor, também podem ver nos links das descrições. Eu tenho lá o meu blog onde eu vou metendo as crónicas, e essencialmente é isso. Tenho a newsletter, podem checar um bocadinho as minhas redes por aí. Pronto, portem-se bem, grande abraço, tchauzinho.